Boa noite. Boa noite. Que o Pai do Céu continue nos abençoando hoje e sempre. E a irmã fez a introdução de o que a gente conversou lá dentro. E a Rosalie falou sobre a influência que a gente acaba tendo nas pessoas, né? Se referindo a Jesus. Mas as pessoas humanas encarnadas também têm essa possibilidade forte de nos influenciar, de nos ajudar ou de nos atrapalhar. Né? E a conversa que a gente estava tendo ali na reunião, na sala mediúnica, era que o meu primeiro treino de exórdio na juventude foi esse cidadão aqui que conduziu, há 25 anos atrás. E o meu primeiro passe, quem me conduziu foi esse mesmo cidadão aqui, a caminho do passe. Quando eu cheguei nessa casa, infelizmente pela dor, né, não pelo amor, como a maioria chega, e Rosane, né, de Arroio, ela me pegou lá fora porque eu estava chorando copiosamente, sem entender porquê, depois eu tive um entendimento, e sentou ali na cadeirinha lá no fundo e disse, olha, conversou comigo um pouco e disse, vou chamar alguém para ficar com você. Aí veio esse cidadão, aí me explicou, não sabia o que era o passe, não sabia o que era nada. E aí esse primeiro passe, estou aqui desde esses dias, né? Então 25 anos, 26 anos, aprendendo, estudando e sendo impactado e sendo influenciado, né, por cada encarnado que está aqui, que não são somente os desencarnados, né? A gente fica naquela, vou estudar a doutrina espírita para estudar os espíritos. Oi, estamos estudando a gente. Nós somos espíritos. A questão é a diferença vibracional que acaba acontecendo entre quando estamos encarnados, ou no corpo físico, e quando estamos desencarnados. E o livro dos médiuns, que é exatamente a homenagem que está sendo feita aqui neste momento, ele nos traz isso. Ele nos traz essa possibilidade real da comunicação e da troca de experiências entre o mundo visível e o mundo invisível. Mas eu queria fazer esse preâmbulo para lembrar disso. O mundo visível também é formado por espíritos, que também se influenciam mutuamente, que também transmitem comunicações, sensações, emoções, vibrações uns para os outros. Ou vocês não sentem, por exemplo, quando alguém não está bem, mesmo que não diga nada. Ou você, de repente, está procurando alguém, acontece muito com a mãe, né? Quando acontece alguma coisa, aí a mãe já sabe onde é que está, o filho ou a filha. Né? Ou quando o filho ou a filha, seja lá onde for, lá na China, estou aqui, sente, tem alguma coisa errada com o filho. Ou isso não tem a ver com comunicação, com aproximação, com captação de vibrações a depender das vibrações que nós estamos emitindo? A depender de qual faixa vibratória nós estamos regulando a nossa caixa da ressonância, aqui cerebral ou espiritual, e o perispírito, que é esse envoltório que o corpo possui, o corpo físico, perispírito, espírito, ele se expande a partir dessa atmosfera ou desse ar que a gente não vê, onde está embebido o fluido cósmico universal, que é o que transmite essas vibrações ou esses processos. Então, o livro dos médiuns é uma leitura obrigatória, gente. Eu sei que muitas vezes a gente gosta mais de um lado ou de outro da doutrina dos espíritos, né? Gosta mais da parte religiosa, da parte filosófica, mas a parte científica e a parte desses métodos, elas são fundamentais até para a gente compreender melhor e se proteger. Ou vocês acham que basta eu dizer, espírito sofredor, saia de perto de mim, e ele vai se senhor, senhora, vai embora? Será que é assim? Não. E mais, será que ele sofrendo, e eu de repente com a faculdade mediúnica não posso auxiliar a diminuir aquela dor, aquele sofrimento que ele está tendo? E mais, será que eu não posso ser intermediário para um tratamento espiritual para aquele ser que está ali? Ou até ele intermediar um tratamento para mim, enquanto encarnado? Como acontece muito, vocês estão sentados aí? É porque, assim, não quero assustar não, tá? Mas tem um monte de espírito aqui, viu? Desencarnado. Agora eu estou falando do desencarnado mesmo. Eles estão constantemente entrando em contato com vocês, conosco. O tempo todo.
Quem aqui assistiu aquele filme Ghost, deve lembrar que a médium, que era o Goldberg, né, ela era uma charlatã até então, quer dizer, alguém que aparentemente não tinha faculdade mediúnica, mas de repente o Sam, que é o protagonista, quando se aproxima dela, ela escuta a voz dele e fica desesperada. E começa a correr, todo mundo sem entender nada, e ele começa a correr. E ele diz que ela precisa fazer uma tarefa, que é buscar a esposa dele e falar que ela está sendo perseguida, estou contando o filme todo, não foi mal. Né? E ela não queria fazer essa tarefa, porque ela não conhecia a pessoa, uma confusão maior do mundo. Aí o que é que ele fez? Já que ela ouvia ele sentou do ladinho da cama dela quando ela foi dormir e começou. Um elefante incomoda muita gente. E ficou até 300 e sei lá quanto, até que ela, pare, me deixe dormir. Alguém já sentiu alguma influência assim no sono de não conseguir dormir? Ou ter, de repente, pesadelos constantes? Mas um pesadelo não é aquele pesadelo que vem, não. É aquele pesadelo que você parece que está acontecendo mesmo. Parece que você está caindo, parece que você está sofrendo um acidente, parece que você está sofrendo uma perda, parece que você está morrendo. Isso pode ser memórias antigas? Pode. Mas pode ser também a influência espiritual de alguém que não gosta de você. Porque não somos santos. E aí é outra coisa. A gente aprontou. E a gente ainda apronta. A questão é, a gente está aprontando mais ou menos que ontem? E aí entra esse processo de transformação dessa mediunidade com Jesus. Porque ele é nosso guia. Ele é nosso modelo. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então Jesus é o nosso médium. Né? Vou chamar assim, fazendo essa nomenclatura que a gente está usando. Entre nós e Deus. Então, o que custa a gente parar um pouquinho para ler esse livro? Ah, Arthur, mas é um livro muito grande. Eu não aguento não, minha gente. Pega o PDF, pega o chat GPT, resumir, sintetizar. Tu lê isso em um dia. E aí você vai gostar, que eu sei que vai, e aí vai querer ler a obra inteira. E aí depois de ler, vai estudar, vai sublinhar, vai conversar, vai ver obras subsidiárias, vai ver outras obras. Porque o livro é lindo. Lindo, lindo, lindo. E ele explica pra gente muitas das coisas que a gente vê acontecendo e não sabe por quê. E ele fala, ele explica. Tem vários capítulos ali interessantes, que eu vou falar daqui a pouquinho, alguns deles, não todos, mas alguns deles a gente vai tratar aqui agora. Mas eu queria primeiro começar com o começo. Se existe comunicação com os espíritos, existem espíritos? Ou será que é uma invenção? Ou será que alguém disse, eu estou com uma ideia, não tem espaço profeta, né? Sonhei, que isso ia acontecer e que isso não. E não era espírito nenhum, era somente a própria pessoa mesmo. Inventando, ou querendo se fazer, ou querendo ter um status, ter poder, ser considerado o escolhido, o intermediário de Deus, ou intermediário de uma energia superior, porque isso não é só na nossa época atual. Quando a gente pensa em mediunidade, a gente pensa no passado. Sempre existiu uma faculdade orgânica. É uma faculdade que, se você for avaliar a história, nos seus mais longínquos, desde a época das cavernas, tem desenho lá de pessoas voando com a cabeça brilhante. Anjos, talvez, a imagem de uma auréola brilhante. Tem imagens lá de pessoas ajudando, ou espíritos, ou esses seres diferentes, luminosos, ajudando na caça, na coleta de alimento. Está registrado. Isso é ou não é desenho mediúnico? É a transformação da imagem que a pessoa vê, alguns deles, que nem todos conseguiam, nas cavernas, para que os que não viam poderem ver. Gente, isso é mediunidade. E no Egito, que tinham os sacerdotes, que tinham toda aquela gama de deuses, diziam que o Egito ele tinha também a consideração do Deus único, mais relacionado ao próprio faraó, ao soberano, mas também existiam outros deuses associados. Os magos da Babilônia, da Assíria, enxergavam, os chamados magos, né?
enxergavam esses espíritos e comunicavam com eles. Na Grécia, os oráculos, as pitonisas, a turma ia lá para perguntar com quem eu vou casar. Pausa. Vocês veem aqui a doutrina espírita pedir para os espíritos dizerem com quem vocês vão casar. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso começa a fazer uma diferenciação entre a mediunidade e a mediunidade com Jesus. O que é que verdadeiramente importa para nós, enquanto seres que estamos em evolução, essa faculdade orgânica e espiritual que é a mediunidade? É para saber se eu vou ganhar na Mega Sena? É para saber com quem eu vou casar? É para saber quantas casas de praia eu vou ter? Quantos filhos eu vou ter? Não, gente. Não. É para consolar. É para ensinar. É para aprender. É para transformar. E aí perceba, é uma coisa muito interessante em relação à mediunidade. Acham alguns que a mediunidade é colocada em pessoas, né, poderosas, maravilhosas, sem defeito. Sinto informar meu amigo e minha amiga médium. Nós somos os mais mazelados. Porque a gente precisa sentir em nós, gente. Não é alguém contar. A gente precisa sentir em nós para aprender. E aí a gente diz, poxa, mas eu sou perseguido por fulaninho, não deu máscara de ferro, né? Lá de volta. Eu sou perseguido por fulaninho, ciclaninho no mundo espiritual, eu não consigo me livrar dele e tal, e sinto aquela coisa, por quê? Porque você ainda não se transformou. Porque você ainda não apreendeu a mediunidade com Jesus. E todos esses que a gente falou do passado, e do presente também, várias outras doutrinas existem isso, né? Em várias outras culturas, crenças, seitas, etc., existe a mediunidade. Mas a mediunidade com Jesus é diferente. A mediunidade com Jesus é transformadora. Mas, de novo, se existe mediunidade, tem que existir espíritos, né? Tem que existir. Vocês têm certeza que existem espíritos? Vocês veem espíritos desencarnados? Peraí, deixa eu fazer a pergunta, né? Desencarnado. Quem vê espírito desencarnado? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, acho que 5 pessoas. Olha aí. Se preparem, viu? Papai do céu está chamando. Não para desencarnar, mas para trabalhar. Para aprender, para transformar. Não que os outros não tenham, tá? Porque alguém pode dizer, o família hebreu, graças a Deus eu faço. Não, porque a transformação é para todos. Cada um no seu momento, obviamente, mas cada um tem as suas faculdades. Então, é interessante porque essa pergunta que eu fiz, se existem espíritos, é uma pergunta que ela já vem na humanidade há muito tempo. Muito tempo. E além do livro dos médiuns, né, que vem nos mostrar como isso acontece, além do livro dos espíritos, da codificação espírita, hoje em dia, a ciência tradicional contemporânea tem trazido para a gente muitas evidências desse processo. E isso é massa, porque a gente vê que a gente começa a botar no papel, naqueles cientistas mais ortodoxos, que acham que a religião é o místico e que a ciência é o que dá certo. É assim que houve a separação lá na Antiguidade, lá na Grécia, lá na Idade Antiga, onde o místico ficava com os religiosos e a ciência ficava com os cientistas. Mas a própria doutrina dos espíritos no Evangelho fala a aliança da ciência com a religião. Quem não leu essa parte, leia. É pequenininho. Aliança da ciência com a religião. E aí depois pode aprofundar se quiser. E a gente vê que essa aliança da ciência com a religião, ela precisa acontecer para a evolução do planeta. Porque, pensa comigo, de onde vem a ciência? De onde vem a ciência? Alguém pode pensar, dos homens. Ah, beleza. De onde vem a religião? Dos homens. De onde vem a filosofia? Dos homens. Mas quem criou tudo isso? Deus é o Criador. Então, tudo isso, no final das contas, é uma coisa só. No entanto, nós ainda em processo de crescimento, de desenvolvimento, precisamos separar em caixinhas, para que a gente possa abrir uma caixinha por vez. Porque se a gente abrir todas de uma vez, vai ter o quê? Bagunça. Vocês formam a cama? Arrumam o armário de vocês?
Minha esposa está aqui, ela vai ficar boitando. Eu odeio forrar cama. Aí ela de vez em quando olha para mim e diz assim, mas tu hoje, né? Difícil, né? Lavar prato. Quem gosta de lavar prato? Bagunça. Gosta, é terapêutico, né? Algumas vezes. Maravilhoso. Mas não é na máquina de lavar, não, né? Que bota o pratinho lá, tá botando, e tem um esforço. Então, é a mesma coisa. Deus criou tudo, então Deus sabe tudo, então nós vamos saber de quase tudo, em algum momento. E quem é o modelo? Jesus. E aí o Instituto de Pesquisa Bigelow, BIGELOW, entre 2021 e 2023, fez um concurso entre os pesquisadores, médicos, psiquiatras, filósofos e religiosos. Quais são as maiores evidências de sobrevivência do espírito que temos na academia? Aí eles elencaram 4. Fizeram as revisões sistemáticas, meta-análise, olharam, pesquisaram e viram. A ciência já tem bastante evidência pelas experiências de quase morte. Já tem bastante evidência pelas lembranças e marcas de nascença, lembranças de vidas passadas em crianças. Já tem várias evidências relacionadas ao luto e à vivência de pessoas, principalmente com luto, de enxergar entes queridos desencarnados. E tem também a mediunidade. A mediunidade sendo produzida em espaços controlados. Vejam que coisa. Existem estudos dentro de casas espíritas, mostrando os efeitos do passe, por exemplo. Mostrando, eu vou falar isso depois, mostrando a possibilidade dessa comunicação pela ciência, porque a gente sabe, enquanto espírita, que isso é real. Mas Allan Kardec mesmo nos convida a buscar a ciência, ele fala. Se a ciência modificar alguma coisa, vamos pela ciência. Aí vem aquela pergunta, a ciência provou que Deus existe? Não, mas também não provou que ele não existe. E pelos estudos que a ciência traz, a probabilidade de ter uma causa inteligente é muito maior do que um nada que criou tudo. Pelas leis da física, por como a agregação da matéria acontece, pelo próprio distanciamento que acontece no universo, na matéria escura, na energia escura, que foi descoberta recentemente. Será que isso não é fluido código universal? De alguma forma? Está dando para entender, gente? Eu estou viajando mais. Essa parte é um pouco mais científica mesmo. Então, quando a gente pensa nesse Instituto Bigelow, a gente vê nas experiências de quase morte, por exemplo. A experiência de quase morte é quando deixa de chegar sangue de forma adequada no cérebro. Seja por uma parada cardíaca, um acidente, perda de sangue, uma infecção. E a pessoa fica como se fosse num estado de coma. Como se estivesse morto. O cérebro não está funcionando direito. E pessoas nesse estado de coma, ou nesse estado de quase morte, eles veem entidades espirituais, túneis, recebem mensagens e informações de forma que transformam essa pessoa profundamente. Não é um sonhozinho qualquer, não é uma coisinha qualquer, acabou, beleza, passou. Não, a pessoa se transforma com aquela experiência. Então, há uma experiência transformadora do ser. Foi Jesus que apareceu para ele? Provavelmente não. Mas alguém superior que veio transmitir alguma comunicação. E talvez até relembrar algumas coisas que essa pessoa, antes de encarnar, tenha se comprometido a realizar e que não estava realizando. Então, esses espíritos, comandados por Jesus, veem nessas pessoas uma possibilidade de alertá-las. Ó, fulaninho, esse caminho que está não está dando certo para ti. Pegue de novo o seu trilho, porque senão você vai perder. Teremos outras oportunidades? Sim. Mas é melhor fazer hoje. Deixa para amanhã, não. Então, existe todo esse intermédio entre os espíritos que fazem isso. Existem uns contrapontos científicos em relação à mentira, vamos dizer assim, da EQM. Mas existem evidências suficientes mostrando, por exemplo, que ela independe da cultura. Que antes se dizia, a pessoa pensa muito em espírito e por isso tem experiência. Não. Já foram feitos estudos com pessoas, inclusive, que não têm cultura assim, que vê, não sabe identificar bem, mas vê essa coisa luminosa,
recebe uma informação, então não tem uma experiência prévia daquilo. E um caso muito interessante contado num livro, que é A Força Está Conosco, esse caso é da Vicky, eu acho que eu já contei aqui, mas me permitam contar de novo, porque eu acho que tem pessoas novas. A Vicky era uma jovem. Essa jovem, ela teve uma infecção muito séria, e na cirurgia ela teve uma parada cardíaca e uma experiência de quase morte. E Vicky, ela, quando voltou ao corpo, né, depois de acordar da anestesia, tudo, foi salva. Aí ela descreveu como foi a cirurgia, como os médicos estavam vestidos, o que eles utilizaram ou não de equipamento. É um relato como qualquer outro, né? Só tem um detalhe. Vi que era cega de nascença. E agora, José? Então, assim, a ciência vem se debruçando cada vez mais, corroborando com que a doutrina dos Espíritos já vem nos trazendo há algum tempo. As lições de Jesus na parte moral, na parte ética, e a própria Bíblia também fala de mediunidade. O Novo Testamento, mas em particular o Antigo Testamento. Então, traz muitas formações mediúnicas, muitas formações de comunicação espiritual, inclusive de mediunidade relacionada a animais. Agora, a cabeça forte, né? Existe a mediunidade dos animais. O livro dos médios fala sobre isso também. Mas já a gente entra nesse assunto. E aí a gente volta às experiências relacionadas à vivência, à lembrança de vida passada de marcas de nascença. Vários estudiosos têm feito essas pesquisas. E mostrando, por exemplo, que você tem uma marca de nascença em um local que em vida passada você sofreu uma facada, por exemplo. Ou teve um acidente. E você nasce com aquela marca no seu corpo de hoje. Porque ela ficou marcada na sua consciência e o perispírito grava esse processo, transmite isso para o corpo. Está lembrado, né? Espírito, perispírito, corpo. E o perispírito é o que a gente chama de modelo organizador biológico. Então ele traz as características que vão modelar o corpo do cidadão. Então eles trazem. Descreve, a criança passa por um determinado local e diz: rapaz, eu vi uma foto, estou falando das pesquisas, tá? Ouvi uma foto, passa por um local e diz: rapaz, eu já morei ali. O pai e a mãe dizem: é o quê? Comigo mesmo? Não, não foi comigo não. Foi com minha outra mãe e com meu outro pai. Ah, Maria, e como era o nome da sua mãe e do seu pai? A criança vai e diz. Aí os pesquisadores que fizeram foram atrás dessas histórias e viram que era verdade. Que existiam aquela família, com aquela mãe, com aquela... E a criança descreve como morreu. Naquele local. Então, gente, existem espíritos. Existem. Tem uma pesquisa muito interessante também que veio sobre isso, que ela foi ver, né, a probabilidade dessas informações ou desses trabalhos serem verídicos. De não serem relacionados a fantasias ou algum viés científico. Por exemplo, alguma coisa que modificou o resultado, ou alguma estatística que não foi bem avaliada. E aí eles utilizaram uma equação ou um processo estatístico de análise que avalia a probabilidade de existência extraterrestre, que é o fenômeno Drake. E eles fizeram essa avaliação para ver a possibilidade da existência da vida ou da consciência pós-morte dentro desses trabalhos. E viram que pelo menos 30% desses trabalhos, todos os trabalhos que eles avaliaram, pelo menos 30% não tem explicação conhecida na ciência. Então, se alguém quer provar que não existe, só isso aqui já diz, pode existir, há uma probabilidade. A gente sabe que existe, tá, gente? Eu só estou trazendo aqui como é que está a ciência chegando também nesse processo, porque vai se unir, não tem plano correr. E o outro processo interessante, aí a gente agora vai entrar no livro dos médiuns, é a mediunidade. Descrita por Allan Kardec e pelos espíritos no livro dos médiuns. Em todas as obras, obviamente, mas em particular no livro dos médiuns, mostrando como isso funciona, como se dá, como se processa. Alguém aqui já falou uma língua estranha? Não vale aquela do sono, né? A pessoa está dormindo. Essa não vale.
Pois é. Quantos relatos de falar em línguas estranhas a gente não vê em obras religiosas? A gente não vê em igrejas, em templos, em terreiros. Aqui, na casa espírita. Não língua estranha no sentido de falar uma língua que a gente não entende, mas alguma coisa que aquela pessoa não falaria. Você conhece aquela pessoa, você sabe quem ela é, você sabe o que ela traz. E ela não falaria. Como é que Chico Xavier escreveu o Parnaso de Além Túmulo? Ele, Chico Xavier. São poesias que depois foi avaliada por pessoas que lidam com escrita, com semântica, comparado com os autores, os ditos autores, né, enquanto encarnados, e viram a semelhança que tinha entre a lógica da escrita, a semântica, a ortografia, a gramática, com as ideias daquele poeta em vida e desencarnado. Então, assim, é interessante porque a gente vai trazendo tudo isso e vai vendo, só não vê quem não quer. Nós temos olhos de ver? Ou nós queremos fechar nossos olhos? A mediunidade também traz alguns processos. Quem aqui já ouviu falar da obsessão? Vou até tomar água. E o que é obsessão? Obsessão é aquela aproximação espiritual, estou falando obsessão no sentido da doutrina, tá? A aproximação espiritual malévola ou sofredora, que quer imprimir em você, ou consegue imprimir em você algum agravo, algum mal, e fica aquilo constantemente. Não é uma coisa passageira, como uma influência espiritual, e essa é a grande diferença. A influência espiritual ela pode ser positiva ou negativa, e ela é temporária. A obsessão não. A obsessão é aquela coisa mais pertinente, ou mais permanente, desculpem. Não começa hoje e acaba amanhã. E o processo da obsessão, ela acontece muitas vezes por vingança. O espírito desencarnado, ele está atrás de você porque você não foi peça boa, não. Aí alguém diz, Arthur, tu quer deixar a gente sair daqui chorando, é culpado? É... Não, gente. É para mostrar que você no passado era ruim, agora está ficando melhor. É o contrário. É o contrário. Nós estamos crescendo. Vocês estão aqui escutando esse cidadão falando um monte de coisa aqui. E alguns de vocês devem estar refletindo bastante e trazendo, né, aquela coisa para a vida de vocês, que é o mais importante. É a transformação. Então, não adianta a gente juntar apenas conteúdo se a gente não faz essa transformação. Então, essa obsessão. Arthur, diga aí como é que a gente se livra da obsessão. Primeiro, bora mudar essa palavra de livrar da obsessão. É um amigo espiritual, é um irmão seu que você tem mal. Então, quando a gente fala se livrar, é como se a gente estivesse dizendo, eu não tenho nada com isso, não fiz nada, estou sendo injustiçado. Então, tira de mim, afasta de mim esse cálice. Não é. É um irmão que muitas vezes a gente fez muito mal e foi muito mal. Mas foi lá atrás, nada de culpa, passou. Agora, bora transformar isso numa sensação de quê? De transformação. Mediunidade com Jesus. Honradez, ética, moral, empatia. Olha a empatia. Compaixão. E quando a gente oferta essa compaixão, quando a gente oferta essa empatia para o espírito que está ali por algum motivo, né, lhe cercando, ele aos poucos vai... Rapaz, Arthur não está tão ruim como era antes, não. Melhorou um pouquinho. Não, eu estou cansado também. Então vamos embora fazer outra coisa. Olha aí. Claro que a gente está falando de uma maneira bem simplificada, mas é mais ou menos assim que acontece. Alguém diz, não, eu já sei, eu vou resolver minha obsessão porque eu vou receber um passe. E Edmar, que é poderoso, vai aplicar um passe em mim e o espírito vai-se embora. Aí Edmar lá, aí até fica bonzinho, mas quando chega lá fora, dá um tranca no carro, tranca o carro e... Aí tem que ser Edmar de novo. Esse Edmar não presta. Coitado de Edmar, não tem nada de errado.
Porque a gente quer responsabilizar os outros pelos nossos equívocos. Porque a gente quer que o outro mude, que o outro transforme, que o outro vá embora. A gente quer se livrar do problema, mas não faz a transformação necessária para que isso aconteça. A gente quer o passe, a gente quer a água purificada, a gente quer a reunião mediúnica, o tratamento de desobsessão. Mas a gente não quer aprender o que aquele desafio está nos mostrando. Porque o Pai do Céu não coloca partes pesadas em ombros cansados. Como? Se você está passando por isso, por mais difícil que seja, faz algum sentido. A gente pode não captar no primeiro momento, mas faz algum sentido. Você lembra que eu falei quando eu cheguei no Jefa? Eu chorei copiosamente lá fora. Eu não sabia por quê. Depois a gente começou a trabalhar e começaram a vir algumas mensagens. E uma das mensagens veio dizer assim: você voltou. Por isso que você sentiu aquilo. Eu estava perdido. É o filho pródigo. Ah, tudo é perfeito. Não, gente, não. Eu dei o primeiro passo ali. Agora eu estou no segundo. Então, assim, às vezes esses processos mediúnicos, quando a gente não compreende muito bem, se a gente tem fé, a gente precisa confiar. Fé, na sua etimologia, vem de fides, fidelidade. E a fidelidade não é somente eu acreditar que vai ser bom. Não, é ser fiel aos princípios daquilo que eu acredito. E ser fiel aos princípios daquilo que eu acredito é eu fazer aquilo que eu acredito. Sai do campo do pensamento e transforma isso no campo da ação, do movimento. Porque não adianta eu chegar para o espírito obsessor e começar a fazer um monte de prece. Bezerra de Menezes. Chico Xavier agora. Chico Xavier, coitado, deve estar sendo chamado para tanto canto. Divaldo Pereira. Divaldo, socorro. Será que o espírito vai gargalhar? Olha, coitado. Está crente que eu vou me embora porque ele está chamando de Divaldo. Criatura, ajuda? Claro que ajuda. Tem que fazer a prece? Claro que tem, porque no momento da prece você eleva os seus pensamentos, eleva a sua vibração, aquilo de fato atrai espíritos amigos e pode até afastar temporariamente aquele espírito que está sofrendo, que está do seu lado. Mas para afastar ou para libertar-se dele, ele se libertar de você e você se libertar dele, é necessário transformação. Porque aí você não entra mais em sintonia com aquilo ali. O Evangelho nos diz que aquele que perdoa, Deus não permite mais que ele seja assediado. Mas que perdoa verdadeiramente. Naquele perdão. Eu te perdoo, meu irmão, mas faça-nos de mim. Alguém já fez isso? Eu te perdoo, meu irmão, mas o Pai do Céu vai fazer. Não é assim que a gente é tão bonzinho, né? A gente faz esse tipo de coisa. Mas veja, até isso é um começo. Que alguém pode pensar assim, isso é ruim. Não, não é. Antes você não perdoava. Nem pensava, nem cogitava em perdoar. Agora você perdoa mais ou menos, mas perdoa. Porque o perdão não é tão simples, gente. Tanto é que o perdão não faz a gente necessariamente conviver com aquela pessoa que nos fez mal. Como é que eu vou ter uma sintonia de amorosidade com alguém que me odeia, ou que eu não me dou bem com ela, comparando com alguém que eu amo de verdade, que faz parte da minha conjuntura vivencial? Não dá. Então, quando se fala perdoar os vossos inimigos, não é conviver com os vossos inimigos. É começar a se desprender disso. Até porque, e aí de novo, em relação à transformação, por que essa transformação é tão importante para a gente enquanto espírito? Porque esse ódio, essa raiva, diferente do amor, da bondade, da caridade, nos envenena. Nos envenena. Quanto mais raiva eu tenho, quanto mais ódio eu tenho, esquece a influência espiritual nesse momento. Mas eu vou desenvolver em mim substâncias que o meu próprio corpo produz, que ficam em excesso no meu organismo, produzindo alguns males. O cortisol é uma delas. O cortisol é um hormônio fantástico, que ajuda você muito, principalmente em momentos de estresse. Mas se você vive o tempo todo com raiva, com ódio, com angústia, não sei o quê, esse cortisol em excesso, o que é que ele faz? Come teus ossos. Mexe com tua pressão arterial, bota ela lá para cima. Aumenta o nível de glicose no teu sangue, tu fica diabético. Mexe com o teu sistema imunológico, você tem mais tendência a ter uma doença autoimune, por exemplo.
gente. Está ligado, está vendo? A ciência e a religião não tem como escapar disso, não. Quem quiser aprofundar nisso, tem um ramo da ciência que é a psiconeuroimunologia. A gente fala disso de vez em quando aqui, porque é importante a gente também trazer algumas coisas para a gente se aprofundar, para fazer essa ligação. Então percebam que a obsessão, a influência espiritual, ela não vem como um encosto no sentido de... meu encosto, né? Vou largar no encosto. Um encosto no sentido de querer fazer mal para você. Não é essa a ideia. A ideia desses desafios da mediunidade, que é como mais ou menos está lá no livro dos médiuns, é fazer você acordar para Jesus. Acorda, filho. Acorda, meu filho. Na hora. Caminha. Quando a gente vai andar de cavalo, o cavalo dá aquela empacada, né? Bora, bora. A gente empaca. De vez em quando a gente empaca. Não chamo ninguém de cavalo, não. Estou fazendo uma analogia ao processo do empacamento. Tá? Para ninguém ficar com raiva de mim. A gente empaca. E aí vem alguma coisa um pouco mais forte que nos tira da nossa zona de conforto obrigatoriamente, porque Papai do Céu quer que a gente cresça. O espírito pode até estacionar, mas retrogradar nunca. O retrógrado nunca. Então eu parei. Não está na hora de continuar, filho. Aí vem a experiência de quase morte. Aí vem a missão espiritual. Ave Maria, eu estou longe de onde eu deveria estar. Retorno filho. Traz aquelas lições. Então percebem que a mediunidade ela é um recurso, um verdadeiro recurso de melhoria do ser humano. E quando a gente associa a mediunidade como recurso de melhoria do ser humano para as mensagens de Jesus, aí é que ela fica linda. Porque a gente para de utilizar ela para meios egoísticos. A gente para de se fazer dela para meios egoísticos. A gente vai trabalhar, por exemplo, num passe. A gente vai trabalhar, por exemplo, numa reunião mediúnica. A gente vai trabalhar, por exemplo, fazendo alguma palestra ou levando alguma informação. Aí alguém diz, e a campanha do Cristo tem mediunidade? Tem. E os estudos têm mediunidade? Tem. O tempo todo você está realizando informações ou recebendo informações, transmitindo informações do mundo espiritual para cá e da cá para o mundo espiritual. Eles intuem até, na campanha do Quilo, o que você pode dizer para ajudar aquela pessoa que está ali, desde que você esteja em sintonia. Porque se você vai para a campanha do Quilo e diz assim, vixe, Maria, estou aqui de novo. Que saco. Estou por obrigação, porque eu quero ganhar meu pão dos olhos. Quero ir para nosso lado. Aí já vou fazendo o meu acumulando. É um primeiro passo para a melhoria? Claro que é. Vai desmerecer completamente o esforço da pessoa sair de casa? Não. Mas essa pessoa não vai ter o mesmo aporte que uma outra que vai. Que maravilha. Mais uma vez eu estou aqui. Que bom, vou poder ver aquelas pessoas, vou poder manifestar e solicitar solidariedade para o próximo, para o vizinho. Porque na campanha do que a gente pede comida para dar para outras pessoas, os recursos, né? Não é somente... alguém pode pensar que a gente está lá para entregar as coisas. Não é bem assim. Não é entregar o material, é entregar o moral. É estimular o moral. É estimular o ético, é estimular a caridade, é estimular a transformação da pessoa e recolhendo aqueles bens materiais, dá para alguém que está com necessidade, mais do que aquela pessoa. E uma coisa que chama muito a atenção, não somente na campanha do Filho, mas nesse processo todo de busca de doação, é como as pessoas com menos recursos dão mais do que as que têm mais recursos. E quando eu digo dar mais, não é dar mais em quantidade, tá? Mas é dar daquilo que ele vai sentir falta. Realmente. Porque o outro não tem, só tem menos do que ele. Isso é um estímulo a uma transformação pessoal impressionante, gente. A gente briga para quem vai ficar com 2 sete belo e 1 sete belo? Mas não é. Quem vai comer uma bolacha do saco? Pelo amor de Deus, uma carne do prato. É minha. Aí. Percebem que essas pequenas coisas também que passam batido às vezes, elas também fazem parte desse processo de transformação. E isso vai fazer também aparentar no auxílio espiritual que você vai ter. O bom médium é aquele que tem a simpatia dos bons espíritos. Arthur, nenhum mau espírito vai se aproximar dele? Vai. Mas não vai conseguir fazer mal a ele.
pode ser utilizado aquele médium como um instrumento para auxiliar aquele espírito sofredor. Mas em ele sendo um bom médium, em ele estar trazendo todo aquele processo de transformação, um mal maior não vai acontecer. Pode haver alguma chamada de atenção? Sim, através do espírito sofredor pode. Pode haver algum processo de obsessão? Sim, a depender das atitudes que eu estou tomando naquele momento. Mas ele sempre, o bom médium, tem a simpatia dos bons espíritos. Estão lá em causa, estão lá ajudando, estão lá do seu lado. Então você prefere a mediunidade com Jesus ou a mediunidade sem Jesus? Se alguém pensou sem Jesus, um dia muda. Mas a gente tem pensado muito nessa mediunidade com Jesus. E aí eu queria trazer algumas coisas do Livro dos Médiuns. Aqui, deixa eu pegar minha trilhinha, porque o Livro dos Médiuns ele é separado em capítulos. E esses capítulos eles trazem uma riqueza de informações impressionante acerca desses fenômenos mediúnicos e desses processos. Porém, se você vai fazer uma leitura do Livro dos Médiuns apenas como mediunidade, sem essa associação com Jesus, às vezes você fica meio cansado. Então eu tentei fazer aqui uma associação de alguns desses capítulos com alguma coisa de Jesus. Para a gente ver se anima a gente mais um pouquinho, porque eu digo, eu gosto mais da parte moral, da parte religiosa. Então Jesus está aqui. Jesus está aqui também. Então, por exemplo, na parte preliminares, onde ele explica o espiritismo experimental, está lá em João. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço daquele conteúdo, daquele processo, mais eu vou ter sintonia com espíritos que também querem transmitir aquela mesma verdade para mim. Porque tem uma coisa muito interessante em relação à mediunidade. Normalmente os espíritos eles utilizam informações que nós já temos na nossa consciência espiritual, de vidas passadas, inclusive de vivências anteriores, para produzir a comunicação. Normalmente passa por esse filtro. Tá? Pode acontecer uma comunicação completamente só do espírito, é mais raro. Então ele normalmente utiliza o conhecimento que você tem, joga aquela informação, aquela ideia, você codifica aquilo ali e passa essa informação. Então quanto mais eu conheço, melhor será meu instrumento. Deu para entender isso? Isso de qualquer coisa. Não somente para trabalhar na reunião mediúnica, mas para você estar num trabalho, para receber uma impressão, uma intuição de um processo de trabalho, de um planejamento que você não está conseguindo sair do canto. Mentaliza. Pode saber mediunidade de trabalho? É? Claro, gente. Só não vai fazer uma comunicação mediúnica no trabalho, por favor, isso não. Mas a intuição, o tempo todo. Está com alguma dificuldade, não está conseguindo sair daquele processo? Senhor Jesus, estou aqui, me auxilie para poder enfrentar essa situação e conseguir resolver. Vem. Também aconteceu comigo uma coisa muito interessante, quando eu fui preparar uma vez, há muito tempo atrás, uma palestra, eu ia preparar uma palestra na faculdade sobre depressão, ansiedade e tal. E eu estava sem saber onde eu ia estudar aquilo. Também já contei isso aqui. Eu estava sem saber como eu ia estudar aquilo. E quando eu fico assim meio em dúvida, eu gosto de correr. Não correr do problema, né? Correr do... fazer um exercíciozinho e deixar a cabeça fluir. E aí no meio da corrida, eu fazendo uma prece e tal, e aí veio claramente no meu juízo, compêndio de psiquiatria e capa ensado ele. Compêndio de psiquiatria de capa ensado, que aí eu lascou. O que é isso? Aí fiquei curioso, né? Fui pesquisar se existia. Como é que tem? É um dos livros mais estudados na psiquiatria. Veja só. Esse pobre mortal aqui, cheio de ladainhas, cheio de mazela, conseguiu essa comunicação, conseguiu esse auxílio. E vocês que são muito melhores? Consegue também. Do maravilhoso e sobrenatural são os fenômenos espíritas. E está em Marcos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E disseram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fenômenos maravilhosos. Jesus acalmava a natureza. O barco quase virando, a turma morrendo de medo. E aí?
Calma aí, tá bom. Já percebi que tu tá brava, mas peraí, calma aí, tô aqui com meus pássaros. Passeando aqui. Para. Isso não é necessariamente um fenômeno mediúnico, porque isso veio direto da vontade do próprio Jesus. Então não houve uma transmissão de informação, mas o livro dos médiuns também fala sobre isso, que é a intervenção dos espíritos nos fluidos, na natureza, no processo do método. Isso aqui é massa, ó, que é o estudo gradual, racional e sem preconceitos, fé baseada na razão. Está lá em Mateus. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Ah, meu amigo, se você aprende, se você estuda, se você coloca conteúdo, e mais do que a teórica, você começa a praticar aquilo, sua casa está na rocha. Vai vir tempestade, vai vir enchente, vai vir tsunami, vai vir mal-assombro. Já não vai cair, não. Porque você fez a base forte. Pode vir até os 3 porquinhos, né? O lobo. É aquela casa de tijolo. Não é aquela casinha de palha, nem aquela casa, sei lá qual é, outra, não é nem mais. Que voa, né? Não, a de pedra não cai, não. Né? E aí lembrei de Pedro, né? Pedra, rocha. E aí a gente vem seguindo, tá? Vou pular alguns, porque são muitos. Manifestações dos espíritos. Tipos de manifestações inteligentes e físicas, vontade própria ou evocação. Aí está lá em Mateus. E eis que lhe aparecem Moisés e Elias falando com ele. Pense! Jesus, lá no monte, com 3 dos seus discípulos, com 3 dos seus apóstolos, de repente, quando eles olham, está Jesus conversando com dois homens. Quem era? Moisés e Elias. Mas como assim? Estavam mortos? Estavam? Não. Estavam? Não. A gente não morre, gente. A gente não morre. A gente muda de território. Eu sei que tem gente que não quer mudar de território agora, compreendo perfeitamente. Mas por quê? Porque a gente tem entes queridos. A gente tem tarefas, a gente tem uma consciência que nos alerta que ainda não é a hora. Por isso que a gente tem medo de morrer. Mesmo sendo espírita. Porque a gente sabe que para conseguir essa encarnação não foi fácil. É um trabalho gigante para você conseguir encarnar. Porque percebam, tem que estar associado às características da família, do pai, da mãe. Ah, é só do pai e da mãe? É não, é do vovô, da vovó, do primo, da prima, do local onde aquela família está morando ou vai morar. Porque você precisa passar por alguma prova relacionada, por exemplo, à pobreza ou à riqueza. Tem uma família que tem mais necessidade, outra que tem menos necessidade. Então, existe toda uma confabulação espiritual, os engenheiros espirituais, que eles vão ver como fazer você encarnar. E aí tu chega aqui e diz, ó dia, ó vida, ó azar. Não dá, né? É óbvio, e aí cá, não dá para ser feliz o tempo todo, concordo. Então vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos de dor, mas que isso não dure muito. Que a gente busque recursos, inclusive na própria doutrina, para passar por isso. E aqui a gente já tenta desenvolver uma outra necessidade da transformação relacionada a Jesus, que é a humildade. Eu não posso tudo sozinho. Não pode, gente. Porque se a gente pudesse tudo sozinho, Deus não tinha feito a gente para morar em sociedade. Deus teria botado a gente, cada um no cantinho, cada um no seu quadrado. Mas não é assim que funciona. Nós temos a lei de sociedade, que é uma lei natural. Tá? A doutrina dos Espíritos também fala sobre isso. Então, pede ajuda, criatura. Ah, mas eu não quero dar trabalho. Pelo amor de Deus, para com isso. Pede ajuda. Está dor, está sofrimento. Está desfalecido. Pede ajuda. Então, é importante que a gente pense sobre isso também. Como também, quando nos pedirem ajuda, e aí tem o outro lado da moeda, né? A gente também fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sei o que fazer. Busca alguém ou alguma coisa que possa ajudar aquela pessoa, se você não sabe fazer. Mas não deixa aquela pessoa que pede sua ajuda ao léu. Ela fica lá, escuta, fala nada, escuta.
E aí, se vê com uma situação mais perigosa, que você não sabe fazer, chama alguém que possa saber fazer. Então, é importante a gente pensar nesses processos. Né? O laboratório do mundo invisível é fantástico. Poxa, desculpa, gente, estou lá falando só. Calma. Calma, vai falar. Efeito físico, viu? Aí a gente fala de mediunidade, não tem como, né? Laboratório do mundo invisível. Atuação dos espíritos sobre a matéria química fluídica. Vê que maravilha. E tendo mandado que a multidão se assentasse, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e todos comeram e se fartaram. A turma morrendo de fome. Era uma turma grande. Tanto é que os seus apóstolos tiveram que se separar. Não existia megafone na época, né? Nem megafone, nem microfone. Então, a transmissão a longas distâncias era feita pelas próprias pessoas. Eles faziam uma rede de pessoas que iam se afastando umas das outras e iam transmitindo como se fosse um telefone sem fio. Não é legal isso? Sabiam disso? Interessante, né? Quem relata isso muito bem é aquele seriado Chosen. Exatamente essa passagem. Muito legal. E aí, quando você vê, aí tem um apóstolo num canto, outro no outro, e ele vai falando e eles vão transmitindo para a multidão que está à distância, né? E aí é massa porque a turma começa, né, a ficar com fome. Não tinha comida para todo mundo. E aí fica aquela discussão. Mas, mestre, e agora? Calma, a gente não deu alimento espiritual? Relaxa. Bora agora dar o alimento material. Mas a gente só tem isso aqui. A gente juntou, perguntou para um monte de gente, só tem 5 pães e 2 peixes. Eita, turminha de pouca fé. Como é que a gente está na nossa fé? A gente, quando vê um problema, um desafio, a gente já acha que está condenado. Ou a gente acha que a gente pode sair daquela situação. Talvez não sozinho, mas invocando Deus, Jesus, buscando dentro do teu processo intelectual e de conteúdo e de conhecimento o que você precisa fazer. Tendo autocompaixão. Quem é que tem autocompaixão? Vocês se amam? Eu gosto muito dessa imagem, né? Quando você chega, acorda de manhã, está no espelho, com aquela cara de mal-assombro. Um barco mal do mundo. Aquele sorriso meio amarelo, olha assim e diz, como eu sou lindo. Vocês fazem isso? Ficam com medo, vai ser doido, né? Gente, se amar é o fundamental. Se a gente não começa a exercitar o processo de autocompaixão, o processo de autoamor, a gente... Eu vou ser bem radical aqui, tá? A gente nunca vai conseguir amar verdadeiramente a ninguém. Amar ao próximo como a si mesmo é o passo. E a Deus acima de todas as coisas. Então passe a olhar para você com cara de mal-assombro despenteado e diga, eu sou lindo, eu sou linda, eu me amo. Mas naquele dia eu não estou muito bem não, mas o exercício vai acabar ficando. Porque muda a vibração. Mudando a vibração, começam a ouvir espíritos amigos. Lembra que a gente falou da aproximação espiritual? Que vão ajudando você a ter ideias, inclusive, para sair daquela situação que você está inserido? Ou você acha que toda ideia boa vem de tu mesmo? É muita pretensão, né? Sei tudo. É a vaidade, é o orgulho. Isso não é mediunidade com Jesus. Agora que a gente tem muito boa ideia, a gente tem. Também não se desmereça não, tá, gente? Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, não. É que tem que ter as duas coisas. E aí a gente parte para aqui. Do capítulo dos médiuns, definição de médium, tipos de mediunidade. E aí está lá em João. Eita, esse aqui é nossa. Jesus, eu e o Pai somos um. E agora? Jesus, o médium, vou botar uma aspa bem grande aqui, de Deus. Ah, Jesus transmite a mensagem que Deus quer passar. Jesus sente tudo. Porque ele está ligado a Deus de forma... Ele é fiel. Ele transformou-se a ponto de que ele consegue transmitir, por assim dizer, a luz do Criador. E aí, alguém quer ser uno com Deus? Mas se eu for uno com Jesus, já está bom, né? Então, bora ser uno com Jesus, ter mediunidade com Jesus? Influência moral do médium. Moralidade afeta a pureza da comunicação, a atração de espíritos conforme o médium. É o que a gente acabou de falar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração.
meu Pai me recebe com a mesma pureza que me criaste, porém mais evoluído e mais elaborado. Eu acho que é isso que a gente quer, né? A elevação, a perfeição moral, para poder ser recebido no mundo dos espíritos como um completista. Você sabe o que é completista? É aquele cidadão que cumpriu todas as tarefas que organizou antes de encarnar. E poucos são os que são completistas. E aí? Vamos ser completistas? Consigo ainda não, Arthur. Tá, mas chega perto, faz 80%. Tá bom. Né? Às vezes a gente é muito perfeccionista e acaba fazendo tudo errado, né? E olá. E aí, para a gente já ir se encaminhando para o final, quando ele fala de reuniões de sociedade e vocabulário espírita, organização das instituições espíritas, fraternidade de estudo, está lá em Mateus. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Temos que saber dizer não. Não é aceitar tudo e todos. É buscar a coerência. Isso é mediunidade com Jesus também. Porque senão a gente vai extrapolar e deixar com que as pessoas façam o que querem das vidas da gente. Principalmente nossos filhos. A missão dos pais é ajudar aqueles filhos a se transformarem melhor. E os filhos também ajudam a gente a se transformar. E aí Jesus diz, vós sois Deus, a gente consegue. Vós sois o sal da terra. Alguém quer ser insosso? Insosso é isso, é trazer esse processo para salgar, para ficar gostosa a comida. E ele diz para a gente que é o caminho, a verdade e a vida. Então vamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Que o Pai do Céu nos abençoe e possamos seguir em paz.